Boa noite a todos, eu sou Isabela Monghini, mestre e doutoranda em Políticas Públicas para Crianças e Adolescentes, mas sobretudo eu sou professora. Professora do segundo ano do ensino fundamental de uma escola pública municipal do interior de São Paulo, e foi nessa postura, nessa posição de professora, em que eu trouxe uma grande inquietação que motivou a apresentação desse trabalho. Eu encontrei o meu aluno do segundo ano no supermercado, ele estava com os pais e ali começamos uma conversa informal e, como uma boa professora, eu comecei a conversar com ele na expectativa de que ele contasse uma coisa boa da nossa sala, ou então uma experiência vivida, né, da escola, né? E eu perguntei pra ele, falei, olha, você não conta nada pros seus pais sobre o que você aprende no segundo ano? O que você faz lá no segundo ano? E aí ele respondeu, prova. Assim, sem hesitar, sem reclamar, sem estar bravo. Ele respondeu prova, nós fazemos prova quase todas as semanas. E essa expressão desse aluno me atravessou e me inquietou ao ponto de eu começar a observar e analisar a minha própria praxis enquanto professora e trazer aqui as reflexões disso junto com vocês. Porque quando a gente pensa numa criança de 7 anos, é isso que a gente imagina que ela vai guardar da escola. Eu não imaginava. Eu esperava que ele fosse trazer uma descoberta, falar sobre brincar, ou então das amizades, o prazer de aprender, de ler e escrever. Mas não. O que ele trouxe, e de uma forma muito natural, é que o que ele faz no segundo ano é a avaliação. E aí, a partir dessa experiência com ele, eu comecei a pensar a política educacional. Lá em 2017, o Brasil ele homologou a BNCC. Quem não é da área da educação, né, talvez não conheça tanto, mas a BNCC ela é um documento que define o que todas as crianças brasileiras elas precisam aprender, em qual ano, em qual nível, e ela traz uma promessa muito bonita de equidade, né, de qualidade de ensino, um patamar comum para todas as crianças, independente de onde elas vivem e de quanto ganham os seus pais. Aqui em São Paulo, né, no estado de São Paulo, essa ideia também gerou muitas avaliações externas. Sequências didáticas fechadas, metas de fluência leitora por bimestre, sondagens periódicas que a escola precisa fazer e aí aplica e reporta para a Secretaria de Educação, e isso todo bimestre com ou sem condições de fazer isso. E o segundo ano, assim como o meu segundo ano, ele já é chamado no jargão da rede como o olho da escola, porque é o ano em que essas avaliações externas elas se concentram e os índices eles precisam aparecer e automaticamente isso gera uma pressão total nas crianças, nos professores, na escola, na secretaria. O fato é, são crianças de 7 anos sendo medidas, ranqueadas, comparadas, professores sendo avaliados pelos resultados dessas mediações. E quando essa política educacional ela fala em qualidade, eu comecei a me questionar, qualidade para quem que ela está falando? Para qual criança? Para qual escola? Né? Porque aqui na minha realidade nós temos crianças de um cenário socioeconômico de muita vulnerabilidade, são crianças que nós já acolhemos porque as suas famílias, a grande maioria, né, já passaram por uma situação socioeconômica grave, são crianças de famílias pobres, né, sem rodeios, são famílias pobres, são crianças que algumas delas já vieram vítimas de violência doméstica, são crianças diagnosticadas porque os seus comportamentos fogem daquilo que é padronizado, né? Até me lembrei agora de uma outra situação com outro aluno que ele estava sentado no meu lado na direção, esperando a mãe dele terminar de conversar com a diretora. E aí eu perguntei pra ele, falei, ei, o que você tá fazendo aqui? E aí ele falou, eu tô aqui porque eu sou imperativo. Eu falei, que é isso, imperativo? Ele, porque eu não paro em lugar nenhum. Uma hora eu moro com meu pai, uma hora eu moro com a minha mãe, uma hora eu moro com a minha avó. Eu não paro em lugar nenhum. Então, olha só, né? Ele estava ali com a mãe conversando com a diretora, porque era uma criança que não parava no lugar, não sentava na carteira, não se concentrava, mas era uma criança em que ninguém olhou a sua condição social e ninguém parou para olhar ela enquanto criança portadora ali de subjetividade.
era uma condição social que estava sendo rotulada e diagnosticada. Eram comportamentos fora do padrão social sendo rotulados com imperatividade no sentido clínico. Michel Foucault, que é um filósofo que eu gosto muito, ele já sustentava que essas relações de controle, de poder, elas não operam na repressão, né? Ela opera ali de uma forma sutil, uma forma moral dentro das práticas cotidianas. E essas práticas cotidianas, elas produzem os sujeitos, elas estruturam o que é possível, o que não é. Então, na escola, esse poder, ele age, Foucault explica, por 3 mecanismos. O da vigilância, né, que organiza quem observa quem. A sanção normalizadora, que define o que é normal e fabrica o desvio como problema a corrigir, como nesse caso que eu acabei de contar. E o exame, que torna todo mundo mensurável, comparável e hierarquizável. Então, quando eu olho para o meu segundo ano, eu vejo esses 3 mecanismos operando todos os dias. A vigilância, ela está ali nas avaliações externas, nos conselhos de classe. A sanção normalizadora, ela está nos laudos de TDAH, como dessa história, também em laudos como TOD, transtornos de aprendizagem, autismos, e que chegam antes das crianças, né? Que nomeiam como patologia o que muitas vezes é uma resistência. E o exame que Foucault traz também, né, que é o terceiro aí, ele se encontra nas sondagens de leitura, inclusive nessas sondagens que eu preciso aplicar também como professora. E essas avaliações, né, elas são aplicadas até para essas crianças autistas que não são verbais. Então, não importa se a criança fala ou se ela não fala, não importa qual a situação da criança, ela precisa fazer avaliação. Por quê? Porque o índice da escola ele precisa ser preenchido. Então, independente da realidade da criança, se permite ou não, a criança tem que fazer avaliação, senão a escola perde ponto, né? Benelli, que é um autor também da política da criança e do adolescente, que eu gosto muito, ele percorre em suas obras a história brasileira da infância, né? E ele me mostrou e me ensinou que isso não é uma coisa nova, não é uma novidade, né? Se olharmos a história da infância desde a roda dos expostos, os reformatórios, até agora na escola pública de massas, o que muda são as formas. Mas o que permanece é a racionalidade. A pobreza ela não é lida como um fenômeno político, econômico, ela está sendo psicologizada. Ela é transformada em déficit individual, em problema da criança, em diagnóstico, e o problema que se chama é patologização social. Ele traz esses conceitos. Então, quando uma criança pobre ela não aprende no ritmo do currículo, quando ela não é aprovada nessas avaliações, a primeira pergunta que a escola faz é sobre a condição de vida dessa criança. Né? Será que a escola olha como é que é a condição de vida dessa criança para ela ter fracassado? E quando a criança fracassa, é culpa de quem? Em 2024, gente, pasme, eu estou olhando aqui no meu computador uma pesquisa. Mais de 472 mil pessoas, professores, pediram licença médica no INSS por transtornos mentais. Houve um aumento de 68% em relação ao ano anterior. No setor educacional, entre 2022 e 2023, os transtornos mentais se tornaram o principal motivo de afastamento de professores pela primeira vez na história. 46% dos professores pedem exoneração nos primeiros 2 anos de carreira, e o Instituto Semesp projeta um déficit de até 235 mil docentes até 2040. Ou seja, quando a criança fracassa, a culpa é de quem? Dos professores. Desojos, eu acho que é assim que pronuncia o sobrenome desse autor, ele também me ensinou que esse sofrimento ele nasce do choque entre uma história individual cheia de projetos e esperanças, que os professores eles chegam assim na escola. Eu cheguei assim na escola, cheia de projetos, cheia de energia, cheia de esperança, mas eu também encontro lá uma organização do trabalho que ignora esses projetos, que ignora essas energias. Tem professores que entram na carreira que quer ensinar,
que quer fazer a diferença, professores da pedagogia de Paulo Freire, que querem transformar a realidade, né? Mas o que encontra muitas vezes é uma máquina de responsabilização pelaquilo que não controlamos, pelaquilo que ele não controla, que consome o seu tempo, que consome os registros, os indicadores e que avalia não pelo que ele está fazendo em sala de aula, mas pelos números que estão produzindo nas avaliações. E o que eu gosto de dizer é que nós, professores, nós somos trabalhadores. Então, por que nós continuamos tratando o adoecimento dos professores como uma fraqueza individual? E pensando sobre isso, nessa angústia, né, e pensando à luz de Michel Foucault, eu quero falar um pouquinho sobre a disciplina. A disciplina é a matéria que se ensina e disciplina é o controle que se exerce sobre os corpos. Foucault ele mostrou que essa sobreposição ela não é um acidente, né? A escola ela foi construída, ela foi pensada para operar em dois sentidos ao mesmo tempo. Primeiro, ela ensina português, matemática, esse tipo de disciplina, disciplina portuguesa, disciplina matemática, só que ao mesmo tempo tem a disciplina dos corpos das crianças, ou seja, que regula os seus tempos, classifica seus comportamentos, e a disciplina também existe as disciplinas dos corpos das professoras, padronizando as suas práticas, cronometrando as suas aulas, responsabilizando elas pelos resultados que elas constroem, né? Então, dentro da escola, quem é que não está sendo disciplinado? Tem que fazer fila, tem horário para comer, tem horário para brincar. Os professores também têm que fazer a fluência, tem que colocar a criança na plataforma do elefante letrado, deixar 25 minutos cada criança precisa fazer. Então, disciplina aqui, disciplina de lá. Dentro da escola, quem é que não está sendo disciplinado? A escola pública, ela opera simultaneamente como um espaço de garantia de direito à educação e como dispositivo de produção e regulação das condutas das crianças pobres e de controle do trabalho dos professores. Isso, gente, não é uma anomalia, não é uma falha de implementação. Isso é constitutivo do modo pelo qual a escola foi historicamente concebida, né? Foi criada. Benelli, né, o autor que eu estava dizendo, ele me ajudou a entender que isso não é uma coincidência. A escola pública que atende crianças pobres, ela nunca foi concebida para perguntar o que elas precisam. Ela foi criada para produzir sujeitos ajustados e controlados, disciplinados. O discurso ele muda, mas a racionalidade não. O que as políticas educacionais de hoje elas fazem com o gerencialismo, por isso que o título do meu trabalho é esse, é que as avaliações externas é atualizar essa racionalidade com uma nova linguagem, qualidade, eficiência, responsabilização. O efeito é sempre o mesmo. A desigualdade ela é medida como um déficit individual e a resistência ela é nomeada como um transtorno e a pobreza psicologizada. E a escola, que deveria questionar a estrutura, ela encontra nos laudos e nos índices uma justificativa para não ter que fazer. Então, o que essas políticas estão escondendo sobre o discurso da qualidade e da equidade? O que não está aparente aos nossos olhos? Elas escondem, gente, uma lógica que interessa muito ao modo capitalista de produção. Infelizmente, esse modelo capitalista está operando dentro da escola. Está produzindo ao mesmo tempo o fracasso das crianças pobres e o adoecimento dos trabalhadores que estão ensinando. E eu preciso dizer onde é que eu estou nessa história, né? Porque eu não estou de fora dessa contradição. Eu estou dentro, eu estou sendo atravessada por esse campo. E eu aplico essas avaliações, eu preencho os registros, eu participo dos conselhos de classe e ao mesmo tempo eu me questiono, eu me pergunto todo dia o que esses procedimentos eles estão produzindo nas crianças que eu estou ensinando. O dispositivo intercessor, ele me ajudou muito a operar na minha própria praxis. Ele é uma formulação de Costa Rosa, como um modo de operar na praxis, uma referência teórico-metodológica que faz com que o trabalhador intercessor ele pense sobre a sua própria praxis, ele pense a sua própria prática. Na verdade, é uma formulação que me ajudou a adotar essa postura de estar sempre pensando sobre o meu trabalho, sobre o campo em que eu estou inserida, né? E ele ensina que não é um problema a superar,
né, toda essa questão, ela é uma condição que possibilita uma interseção. E é por isso que eu estou dentro, porque eu sou atravessada por essas forças que atravessam o campo, porque eu consigo perceber o que permanece invisível e de quem está observando de fora. Ou seja, esse modo de operar na praxis, né, de eu estar dentro da escola e pensando primeiro em mim, o que é que eu estou fazendo enquanto professora, porque eu não estou de fora, eu não sou alguém que, por exemplo, eu sou uma estudante de pedagogia que vem à escola municipal para pensar a política de educação. Eu não estou vindo da universidade para pensar e fazer essas perguntas. Não, eu estou dentro da escola, estou imersa nela e o campo me atravessa. Então, o referencial teórico-metodológico que eu adotei para chegar aqui nessa apresentação e levantar essas perguntas junto com vocês é o dispositivo intercessor, porque ele me coloca nessa posição enquanto trabalhadora intercessora, que é pensar nessas experiências que são vividas por mim dentro do campo, imersa nele, fazendo parte dele, né? Então, eu posso, continuando a ideia, o que eu posso perguntar em relação a isso, que é o que muda o saber sobre a escola quando ele é produzido por quem a habita, né? Eu quero voltar a sustentar, né, lá a primeira experiência que me trouxe até aqui, que foi o menino com a história do mercado, né, o meu aluno de 7 anos, ele era filho de trabalhador rural, assentado, então a realidade dele, as condições dele também falaram muito para eu chegar até aqui, e a resposta que ele me deu, assim, sem pensar, com naturalidade, tipo, é prova, me levou a pensar também nesse interesse do modo capitalista de produção, né? Que não poupa ninguém, se a gente parar para pensar, não poupa ninguém dentro da escola. Nem as crianças que são medidas e nem as professoras que são responsabilizadas pelos resultados dessa mediação. E eu me incluo nisso. Todos estamos sendo consumidos pela mesma lógica. E enquanto isso não for mudado, enquanto isso não for nomeado politicamente, a solução que o sistema vai continuar oferecendo é sempre a mesma. Mais avaliação, mais meta, mais laudo, mais responsabilização. Então nós precisamos nomear isso, nomear de dentro, nomear por quem vive dentro das escolas e fazer essa postura permanentemente pensante daquilo que nós estamos fazendo. Isso é um movimento de resistência. Então eu quero encerrar aqui já pedindo desculpa por alguma perda ou alguma parte que você não conseguiu entender, mas a minha pretensão enquanto trabalhadora intercessora, orientada pelo dispositivo intercessor, não era trazer aqui respostas prontas ou uma revisão de literatura que dissesse de fora como é que a educação tem que ser pensada. Eu realmente gostaria que essas perguntas elas ficassem como problematizadoras, né? Como um movimento de resistência, de busca de transformação da realidade, como diz Paulo Freire, que a educação tem esse potencial de transformação, né? Então eu quero encerrar deixando perguntas assim, né? Se o que uma criança de 7 anos lá no mercado guarda da escola é a prova, então o que essa escola está de fato ensinando, né? E para quem afinal serve a qualidade dessas políticas de educação? O que elas estão prometendo? Né? E acima de tudo, o que eu, Isabela, professora, estou construindo e o que eu não estou construindo a ponto do meu aluno, né, ter essa leitura da minha sala de aula. Então fica aqui as minhas inquietações, as inquietações de uma professora, de uma trabalhadora, e que nós possamos em outros espaços poder continuar com essa resistência, buscando por uma educação cada vez mais problematizadora e transformadora, que a gente possa olhar as nossas crianças nas suas subjetividades, que a gente possa olhar os contextos sociais e entender que o modo capitalista de produção está induzindo de uma forma... essa provocação, ela não é ingênua, ela não é, sobretudo, sem relevância, pelo contrário, né? Essa implicação no modo capitalista de produção, isso é de propósito, né? Isso é pensado, isso é padronizado, sistematizado. Então a gente precisa observar a realidade social das nossas crianças antes de a gente poder olhar eles como os números, como resultados, e também olhar para nós, professores sobrecarregados, sem tempo, adoecendo, não de uma forma individualizada.
né? Então é isso que eu quero deixar para vocês. Eu quero agradecer imensamente esse espaço, a editora Amplamente, que me fez o convite para esse evento que é tão importante. E até a próxima. Muito obrigada!